Viva bem na sociedade. Pois é, gente, hoje a gente vai falar de dois assuntos que eu não sei se tem alguma correlação, mas a gente vai descobrir agora. Acne e melasma. Quem está conosco é a doutora Camila Sampaio, dermatologista da clínica Indem. É assim que se fala? Inderme. Inderme. Eu acho que faltou um meio aqui, né? No final. Inderme, né? Pronto. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Doutora, tem relação melasma e acne? Não, na verdade não. São duas condições muito frequentes em consultório, né? Mas não tem relação uma doença com a outra. Uma frequência maior em mulheres? Sim, melasma sim. Acne a gente vê em homens e mulheres. Sim. Então vamos começar pela acne. O que é a acne? Por que ela aparece, doutora? Então, a acne é uma condição inflamatória da pele muito frequente, né? Como eu acabei de falar, é uma das doenças mais frequentes em consultório dermatológico, acne e melasma. Talvez seja por isso que vocês tenham escolhido esse tema. É muito frequente em adolescentes, mas também pode ocorrer em mulheres adultas, né? Que é a acne da mulher adulta. E tem uma implicação muito importante, né? Na estética, e isso pode se refletir muito no psicológico dos pacientes, né? E acaba comprometendo a vida do paciente do ponto de vista social, né? Então, é uma condição muito importante que deve ser tratada. Por que ela aparece, doutora? Porque ela é o que a senhora falou, né? Tanto em adolescente quanto em adultos, é muito incômoda. A gente percebe, em especial nos adolescentes, mas nos adultos também, que ela gera desconforto, e nos adolescentes, então, muito pior. Mas de onde é que vem a acne? Por que algumas pessoas têm, outras não? Existe um componente genético muito importante, né? Então, se seu pai, sua mãe, seus familiares de primeiro grau tiveram acne grave, né? Você tem uma chance maior de ter acne, né? E aparece com muita frequência, né? A acne vulgar na adolescência por conta do boom hormonal, né? Então, os hormônios da adolescência estimulam o surgimento mais intenso da acne nessa idade, né? Por isso que surge... E na mulher, doutora? Na mulher, na idade adulta, né? Existem mulheres que nunca tiveram acne e, de repente, na idade adulta, começam a ter, né? O que a gente chama de acne da mulher adulta, e tem outra fisiopatologia, outra explicação. É até relativamente frequente as mulheres procurarem o consultório, vão para endocrinologista, então reviram a paciente inteira atrás de alguma endocrinopatia, mas, na verdade, é um hiperandrogenismo periférico que a gente fala, né? Que é um aumento dos hormônios perifericamente, sem muita implicação sistêmica. É como se o hormônio estivesse hiperfuncionante na periferia, né? Na pele, e desencadeasse esse padrão de acne que é diferente. É uma acne que tem um padrão mais na região inferior da face, são lesões nodulares, a pessoa tem uma pele mais sensível, geralmente tem relação com o ciclo menstrual, e aí é bastante desconfortável, é mais difícil até de tratar. Por conta dessa fisiopatologia tem muito a ver com a questão hormonal, um dos tratamentos que pode ser feito é o uso de anticoncepcionais hormonais antiandrogênicos, né, que vão ajudar bastante no controle se a pessoa não tiver contraindicação ao uso do anticoncepcional. E a gente usa, né, sabonetes antissépticos, sabonetes que retiram oleosidade. A senhora falou em antiandrogênicos. Isso porque são hormônios masculinos que Ao provocam... contrário, os hormônios masculinos que estão mais relacionados. Isso. Então, é exatamente o que eu disse. Que eu achei... Senhora, não me atrapalhe, senão eu vou ficar perdida aqui. Quer dizer, quando tem um aumento de hormônios masculinos, quer dizer, o aumento de hormônios masculinos na mulher ou na adolescência pode ser uma das causas aí da acne. Na adolescência, por conta do aumento dos hormônios masculinos, né, tanto nos homens quanto nas mulheres, surge muito frequentemente a acne vulgar. Nas mulheres na fase adulta, na verdade, não é que esteja aumentado, mas ele está hiperfuncionante. Ele demora de ser degradado, ele se liga mais tempo ao receptor. Mas se você for fazer a dosagem no sangue, dá normal. Então, não é tão indicado fazer essa investigação, porque não tem muito sentido. Mas muitas vezes o paciente vai ler na internet, entendeu? E aí fica aquela confusão, a gente muitas vezes acaba pedindo, né? Mas não tem muita necessidade. Agora vai para o chat GPT, né, doutora? Agora é tudo a inteligência artificial. Vai se consultar. Além dos medicamentos que a senhora falou, o que é possível
Tratamento tópico tem, doutora? Sim, com certeza. A gente usa alguns ácidos, antibióticos, sabonetes antissépticos, sabonetes retirando oleosidade, com ácido salicílico, enxofre, uso adequado de um protetor solar, né, anti-oleosidade. Tem tratamento oral também, né, com azitromicina, que é uma medicação que tem chance da pessoa ficar realmente curada da acne, né, porque os tópicos não. A senhora falou em antibiótico. Tópico também, porque é possível ter bactérias. Sim, sim. Existe também um aumento de uma bactéria né, que é a Propionobacterium acnes na pele, né? Geralmente está associado também. Então, quando o paciente tem pústula, né, ela espinha mesmo, aquela bolinha de pus, a gente costuma indicar o uso de antibióticos tópicos ou talvez oral, se for um quadro muito extenso, estiver nas costas, né? Porque é muito importante fazer um tratamento efetivo, porque dessa forma você previne o surgimento de consequências, como as cicatrizes, que são muito mais difíceis de serem tratadas depois, né? São tratamentos estéticos, são mais caros e mais difíceis. Agora, doutora, há uns 15 anos eu acompanhei uma colega que fez um tratamento para acne com medicamento durante um tempo. Ela ficou ótima, a pele dela foi uma mudança absurda. Parece até que ela, quer dizer, parecia que ela havia trocado de pele. Mas ela teve uma série de efeitos colaterais aí com esse medicamento. Os medicamentos melhoraram para esse tipo de tratamento? Você se refere à isotretinoína? Eu lembro só do nome fantasia, então. Certo, tudo bem. Deve ser. Eu prefiro não falar, mas imagino que seja. Não, é o mesmo remédio. O que é que mudou? Mudou muito a forma que a gente prescreve, né? Então, no último consenso de tratamento da acne, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a gente, hoje em dia, tende a fazer tratamento com a isotretinoína em doses menores e por mais tempo. Isso mostrou que a gente tem um resultado muito semelhante e de forma mais segura, com menos efeitos colaterais. Os principais efeitos colaterais é ressecamento excessivo, principalmente do lábio, né? E alterações laboratoriais, principalmente do triglicerídeo, né? E algumas outras frações do colesterol, aumento de enzimas hepáticas. Mas isso é meio que esperado e a gente faz um acompanhamento de perto, faz a dosagem inicial basal, vai fazendo o acompanhamento e a maioria dos pacientes não tem grandes problemas, né? São poucos que têm alguma coisa que a gente precise contraindicar, suspender ou reduzir dose. Tem um ouvinte aqui, doutora, que fez uma pergunta por causa dos hormônios masculinos, né, que a gente tocou. Ele pergunta se aumento de hormônios femininos nos homens podem causar algum tipo, se o aumento pode causar algum tipo de transtorno dermato também. Não tem nenhuma correlação, não. É mais realmente testosterona, né? Inclusive, assim, tem sido muito usado, né, hoje em dia, e nos últimos anos, até prescrito por médicos, a suplementação, o uso de alguns hormônios para ajudar no emagrecimento, enfim. E a gente, como dermatologista, vê bastante repercussão disso na pele também, né? Então, os implantes de gestrinona, o uso de implantes de testosterona em mulheres pode acontecer, a depender da dose, né, da indicação adequada, de ter uma piora, né, da acne. Vamos falar de melasma, doutora? Melasma tem ligação com hormônio? Tem também ligação com hormônio. Melasma é uma condição da pele que leva a uma hiperpigmentação da pele, principalmente das áreas fotoexpostas. Então, a gente vê melasma na face, na região muito do braço e colo. A gente não vê melasma no abdômen e nem na nádega, por exemplo. Então, é uma doença muito relacionada à exposição solar. É mais frequente em pessoas de fototipo alto, né, de pele mais escura. Tem relação com hormônio, como você perguntou, e por isso que é mais frequente em grávidas, é mais frequente em pessoas que tomam anticoncepcional, que fazem reposição hormonal. Basicamente, essas são as principais associações e os fatores de riscos principais. A gente pode chamar de doença, doutora, sim, melasma? É uma doença e deve ser tratada por médicos dermatologistas. Sim. E como é que é o tratamento? Fator principal, assim, que toda pessoa que tem melasma deve fazer para o resto da vida é usar protetor solar todos os dias. Sol, chuva, nublado, todo santo dia. Igual escovar dente, tomar banho. Eu costumo falar para os pacientes, deixa do lado da escova de dente lá. Tem que passar o protetor solar, principalmente com cor de base. Né? Porque a base, ela faz um efeito, uma proteção da luz visível, né? Que a gente costuma falar. Né?
porque a luz visível também tem um importante componente, né? Ela contribui bastante para o surgimento das manchas. E o protetor solar branco, ele não consegue fazer esse bloqueio contra a luz visível, então é importante ter esse pigmento da cor também. Tela, doutora, são coisas que a gente usa muito, né? O tempo Sim. inteiro. Também podem causar manchas? Olha, a tela de computador, televisão, luz interna, assim, celular. Sim. A gente, há pouco tempo atrás, a gente dava muito mais importância a isso e orientava o paciente, às vezes, até para usar protetor, né, dentro do tempo inteiro, de noite, às vezes, já vi dermatologistas falando. Mas nos últimos estudos se mostrou pouca associação a contribuição dessa luz é muito pouca na repercussão clínica do melasma. Uhum. A gente se preocupa mais com a fração da luz visível vinda da luz solar. Essa sim, por conta da intensidade, da frequência, tem repercussão. E por isso que a gente orienta o protetor físico, né? Protetor com cor. Mesmo em dias como hoje? Chuvosos, nublados? Quem tem melasma tem que usar protetor todo santo dia. Todos os dias da E aí vida. a pergunta que não quer calar, doutora. Tenho melasma aqui como aquela asa de borboleta. Preciso usar no colo também? Tem que usar protetor solar no corpo inteiro, de preferência. Não pode se expor. A exposição solar, né? Tem alguns estudos que mostram que mesmo que você passe protetor só no rosto e tome... tem gente que faz isso, né? Vai pra praia, fica só o rosto Vou garantir o rosto aqui. E pega sol no corpo. Isso também pode piorar o seu melasma, entendeu? Então, o ideal realmente você proteger toda a pele. É o ideal. Como é que funciona isso, doutora? Porque nós, leigos, a gente imagina que o melasma e outras doenças aí correlatas ligadas à luz solar vai ter um impacto apenas se a luz incidir diretamente naquela região. Na verdade, existe, né, na fisiopatologia do melasma essa comprovação de que quando você toma sol também no corpo, você pode ter uma certa piora do rosto. Claro que é menor do que se você tomar diretamente no rosto, né? Mas, infelizmente, o melasma também piora com calor. Então, mesmo se você estiver no escuro, mas se você estiver no ambiente quente... Quem trabalha perto do fogão, em ambientes quentes, tem uma piora, né? O infravermelho piora o melasma também. E tem tratamento? Tem tratamento, mas não tem cura, né? Tem um controle, mas é uma doença crônica e recidivante. Então, às vezes, a pessoa realmente tem que encarar aquilo ali para o resto da vida, como igual uma pressão alta, diabetes, a pessoa toma remédio todo dia, tem que passar protetor solar todos os dias e a gente vai usando os despigmentantes, tem procedimentos em consultório, aí vai de acordo com a necessidade. Rapaz, homem também tem melasma, doutora? Homem também pode ter melasma. Mesmo? Mais frequente em mulheres, mas os homens também podem ter. Porque a gente vê mais, né? Mulheres grávidas, ou que tiveram uma gravidez, né? Ou que, como a senhora disse, utilizam anticoncepcional. Eu não lembro de nenhum homem. Na verdade, vai ver que até lembro, mas como não sabia que era possível, eu imaginava que era uma outra coisa. Os homens têm também melasma. E o tipo de tratamento é o mesmo? É o mesmo tratamento. A gente usa o protetor solar, né? Como eu acabei de falar, tem os antioxidantes, vitamina C, tem o que a gente chama aqui a fórmula Tripsilia, que é muito, muito, muito antiga, mas apesar de toda a evolução aí da medicina, é o que mais melhora até hoje. E a gente sempre faz associações com outros despigmentantes mais suaves e mais toleráveis, né? E tem procedimentos, tem os antioxidantes orais que a gente usa, né? E os procedimentos em consultório, microagulhamento, peeling. Esse é um bom período, doutora, para fazer esse tipo de procedimento, já que a gente tem uma menor incidência. A gente não vai deixar de ter incidência nunca, muito menos tão perto do Equador como nós estamos. Sim. Mas a gente tem menos incidência do